aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com uma nova aula de língua portuguesa e hoje voltando com o nosso tema de variações e incorreções, para que então a gente analise 5 novas expressões, 5 novos pares, né, que possam aparecer na nossa fala, na nossa escrita, para a gente cuidar exatamente como deve exercê-lo numa comunicação efetiva, ok? Então hoje a gente vai começar com a expressão a nível de ou em nível de, tá? Quando a gente está falando de a nível, pessoal, a gente está falando de uma certa altura, tá? De uma certa posição em relação à nossa fala, né? Em relação aos elementos que estão compondo a nossa fala. Então, se eu digo assim, será que estamos a teu nível? Tá? Eu quero dizer que a pessoa tem um nível específico, né? Seja de conhecimento, de altura, né? De qualquer outra coisa, e eu estou querendo saber comparativamente se estamos nesse nível. Portanto, eu uso a expressão a, tá? A teu nível. Assim como a última frase, a melhor opção fica ao nível do mar. O cara está lá procurando uma casa, por exemplo, e encontra um local e esse local está na mesma altura, no mesmo pé em que o mar se encontra. Então, tu usa o a. No caso do em nível, na verdade, a gente está falando, né, sobre uma consideração sobre um nível, sobre uma situação, na verdade, que fala de um conhecimento, que fala, né, de um grupo específico de ideias, né? Então, quando eu digo falaremos em nível de conhecimento de causa, tá? Eu estou dizendo que é dentro de um certo assunto, dentro de um certo conhecimento de algo, tá? Então, a expressão em nível está associada a esse conhecer algo, certo? Então, a diferença de a nível de e em nível de. Depois, gente, chego ou chegado, tá? Gente, o que acontece, tá? A expressão normalmente que nós utilizaríamos na nossa construção verbal seria chego, que é a primeira pessoa do singular, do verbo chegar, tá? Eu chego em 5 minutos, né? Eu chegarei em casa logo mais, enfim, essas expressões então levariam a isso. Assim como a última frase, né? Chego, mas nesse caso não é de chegar a algum lugar, né? É de se aproximar, tentar a pessoa, né? Chego na loira e tu chegas na morena, certo? Mas a expressão chegado dentro da construção verbal ela não há, tá? A gente pode ter o chegado como um adjetivo, né? Como uma forma de dizer que a pessoa gosta de ti, né? Ela se aproxima de ti, que nem tá ali na segunda frase. Ele é chegado em ti, hein? Então, nesse sentido, a gente tem como usar essa expressão. O que não dá para confundir, pessoal, é que o verbo chegar ele não é um verbo abundante, como outros verbos, né? Anexo, anexado, por exemplo, né? Do verbo anexar, que tem mais de uma construção para certas colocações do termo, tá? Então, quando tu usa o chegado, na verdade, tu está alterando a construção verbal. Aliás, o sentido desse verbo, né? E tu não utiliza mais ele como verbo, tu vai utilizar ele como adjetivo, tá bem? Então, cuidem apenas isso para poder estabelecer o uso do chego e do chegado. Depois, pessoal, uma clássica colocação de duplas palavras que confunde as pessoas em determinados momentos, que até tem gente que diz, meia não existe, ela tá meia mal, não sei o quê. Olha, né? Existem circunstâncias em que realmente não dá para utilizar determinados termos, tá? Mas o contexto pode permitir que em outros ele acabe se encaixando. Olha só, ele está meio mal hoje. Esse meio está intensificando a palavra mal, tá? Ele entra como um advérbio. O advérbio é invariável, ele não vai mudar nunca. Se o sujeito fosse feminino, continuaria. Ela, por exemplo, está meio mal, tá? Não teria como fazer essa alteração. Agora, quando esse meia aí fala do substantivo, né, que é o que a gente usa nos pés para esquentá-los, né, ou fala sobre metade de alguma coisa, aí sim nós podemos utilizar o meia. Fiz uma página e meia de correção, né? Então o cara foi lá, corrigiu uma folha inteirinha, mais a metade da outra e disse, fiz uma página e meia de correção. Também pode falar isso em relação a horários, né? A meia hora ele disse aquilo. Então, né, a meia hora, na metade daquele tempo, na metade daquela hora, ele disse aquilo. Então, gente, a gente tem a condição de utilizar a palavra meia. O que a gente não pode fazer é colocar num contexto em que a expressão seja adverbial.
Porque se for, como no primeiro exemplo, a gente vai ter sempre o uso do termo original no caso do masculino, tá? Aí sim entra aquela circunstância do início, né? Não dá para utilizar o meia nesse caso, certo? Muito bem. Mas ou mais, né? Para alguns é muito claro, é muito óbvia a diferença, mas tem pessoas que escrevem ainda o mais como se fosse uma conjunção, como se fosse uma conjunção adversativa. Olha a primeira frase. Eu vi, mas não disse nada. Né? Aquele mas que está ali, há muitas pessoas que escrevem com o i. Na verdade, ele tem que ser o mas sem o i, porque é a conjunção que estabelece essa diferença, né, de uma ação para outra. Então é o mas. O mais dá a ideia de soma, né, pessoal, de intensidade. Há algo mais que desejes, então o cara já fez uma coisa, já fez outra, etc. E alguém pergunta se ele quer mais alguma. Uma soma, então, de desejos, no caso, né? E a outra a frase, afinal, ouça mais e fale menos, dá a ideia de intensidade, né? Então, de falar mais ou ouvir mais, no caso, né? Dá essa intensidade para a ação, não é ouça mais, nem, né, algo mais que desejes, né? Então, a gente tem, no caso dessa soma ou dessa intensidade, o uso de mais, mas quando for a conjunção ligando duas orações, é mas. Muito bem, pessoal. Depois, uma expressão bem interessante, né, que volta e meia as pessoinhas erram na hora de escrever, é o caso de discriminar ou discriminar. Poxa, é discriminação ou é discriminação? Né? Gente, discriminar é tirar o crime de alguém, tá? Então a gente tem uma pessoa acusada, uma pessoa, né, que acabou, enfim, né, sendo presa por algum motivo e se descobre que também pelas circunstâncias lançadas, e o cara não cometeu aquele crime, né? Ou o crime foi mais brando, enfim. Então se discrimina a pessoa, né? O juiz discriminou o réu e o liberou, certo? Então retirou o crime da pessoa e liberou. O prefixo des retira essa informação do crime, né? Já a palavra discriminar ou discriminação é aquela que fala da segregação, da separação de coisas, né? Separação de pessoas, separação de objetos, enfim. Né? É discriminação chamá-lo de bombril. Né? Então, por que é discriminação? Porque, na verdade, está utilizando uma expressão que vai, né, estereotipar uma certa pessoa. Né? Então, tu não pode chamá-la dessa forma porque tu vai estar discriminando, tu vai estar diferenciando a pessoa das demais. Assim como, né, a discriminação na área de humanas é grande. Então, a discriminação com a área, a discriminação dentro da área, né, a segregação, a separação, a diferença é grande. Daí tu usa discriminação, certo? Então, por hoje era isso, pessoal. Mais 5 pares de expressão para nós conhecermos um pouquinho mais e tentarmos cada vez mais melhorarmos a nossa escrita e a nossa comunicação, certo? Um abraço a todos e até a próxima!